Você sente dificuldade em criar novos hábitos, principalmente aqueles hábitos considerados saudáveis, como começar a correr, ter uma alimentação saudável, enfim, todos os hábitos que a gente considera saudável, mas passa ano após ano e você continua com as mesmas metas, porque você ainda não conseguiu pôr em prática. Nesse vídeo daqui eu quero te ensinar o que eu aprendi lendo o livro Hábitos Atômicos e como ele ensina como tornar um hábito difícil irresistível. Fala pessoal, meu nome é Débora Oliveira e indo direto para o conteúdo, a gente vai dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro a gente vai entender o papel da dopamina na criação de um hábito. Depois a gente vai entender quanto tempo é necessário para formar um hábito e depois vamos responder a pergunta: como tornar um hábito difícil irresistível? Em 1954, 2 neurocientistas, James e Peter, me desculpe por não lembrar os sobrenomes agora, eles fizeram o seguinte experimento com alguns ratinhos. Eles pegaram alguns ratinhos e colocaram eletrodos no cérebro deles que bloqueava a dopamina. E o que eles perceberam como resultado foi o seguinte: os ratos simplesmente perderam a vontade de viver. Eles não queriam comer, não queriam beber água, não queriam se reproduzir, não queriam praticar atividade física naquela rodinha, nada. Muitos chegaram até mesmo a morrer de sede, para você ter ideia do quão desmotivados que eles ficaram. E eu vou colocar aqui uma foto para a gente entender melhor como que funciona o ciclo de feedback, né? Que é sempre uma resposta, então o ciclo de resposta da dopamina na construção do nosso hábito. Através dessa imagem aqui a gente consegue perceber o seguinte: a dopamina ela é responsável pela motivação e não pelo prazer do ato em si. A dopamina sobe, na verdade, quando a gente está na antecipação daquela ação. Então, ela está no momento antes, não na ação em si. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo nessa imagem. Primeiramente, a gente tem aqui no gráfico A o pico de dopamina aparecendo no final. Que aqui nesse gráfico é como se fosse uma criança que é a primeira vez que está experimentando chocolate. Então, antes de ela aprender o hábito ali de comer o chocolate, é a primeira vez que ela comeu. O pico de dopamina nela realmente aumenta na ação em si, no ato. Na segunda vez, que é a letra B, aqui o gráfico B, quando ouve o barulhinho da embalagem do chocolate, quando a criança vê o chocolate, antes da ação, por ela já ter conhecimento do gosto do chocolate, a dopamina já sobe. E no momento que ela come o chocolate, tem um leve picozinho. Mas o pico mesmo grande é antes de comer o chocolate. No gráfico C, ele representa aqui um momento de frustração. Então, é como se o papai ou a mamãe estivesse pegando o chocolate, fazendo o barulho ali na embalagem. A criança viu, então teve o pico de dopamina, mas o pai e a mãe não deu o chocolate. Então, houve uma depressão da dopamina, né? Teve uma frustração ali da criança. E no último gráfico, o gráfico D, acontece quase a mesma coisa. Então, teve o pico da dopamina, ouviu o barulhinho da embalagem do chocolate, não ganhou o chocolate, o papai e a mamãe fingiu que não ia dar, mas depois deu. Então, teve uma depressão da dopamina e depois subiu novamente. Isso é o ciclo de feedback da dopamina e isso faz parte da construção do nosso hábito. Então, a gente entende aqui que a dopamina ela não é responsável pelo prazer, mas pela motivação. E por que isso é importante? O nosso cérebro, ele tem muito mais estrutura para querer uma recompensa do que gostar em si daquela ação.
por isso que existem pessoas que são viciadas em drogas, que muitas vezes não querem mais estar viciadas, não querem mais utilizar, mas continuam utilizando, porque a gente tem muito mais estrutura para querer a recompensa que a droga dá do que para gostar em si, do que para efetuar em si aquela ação. É interessante porque na Bíblia o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 19 assim: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, relata bem essa questão da dopamina. Pronto, entendemos aqui que a dopamina é responsável pela motivação. Agora vamos para a segunda parte, e se isso já foi útil para você de alguma forma, deixa o teu like. Vamos responder a pergunta: quanto tempo leva para que a gente possa construir um hábito? O hábito nada mais é que um processo, tá? Uma formação de vários comportamentos que é automático. Tão automático que a sua mente consciente não está trabalhando naquele momento. Você não demanda tanto esforço do teu cérebro, porque ficou literalmente automático. Então, antes de formar o hábito em si, cada repetição que a gente vai tendo, então você não tem o costume de ir para academia, aí você vai uma vez, você vai 2 vezes, você vai 3 vezes. Cada vez que você vai para academia, a conexão entre as células, elas vão se fortalecendo. Então a conexão neural vai se fortalecendo, ficando cada vez mais forte. E é por isso que a gente tem a percepção de que ir para academia não está demandando tanto esforço assim, porque cada vez que você vai, cada vez que você repete, mais essas conexões ficam mais fortes. Mas perceba que a chave aqui está na questão do agir, da ação. Se você só pagar a academia, a matrícula da academia, se você só ficar no movimento e não ir para a academia, o shape nunca vai vir e o hábito em si de ir para academia nunca vai ser construído. Porque tem uma diferença aqui entre se mover e agir. Movimento tem a ver com planejamento, tem a ver com teoria, tem a ver com pesquisa. Agir tem a ver com resultado, tem a ver com a prática. E o hábito só é construído com o agir e não com o movimento. E o que a gente tem que tomar cuidado é, e isso aqui já vale teu like, presta atenção nisso aqui. Muitas vezes o movimento, o planejar, o estudar, o só ficar assistindo vídeo no YouTube se torna um hábito de procrastinação. Vira um hábito. E por que é tão fácil a gente ficar preso nesse só mover, só na teoria? Porque é um ótimo caminho para o nosso cérebro de a gente sentir que está evoluindo, que está crescendo, só que sem fracassar. E se tem uma coisa que o nosso cérebro detesta, é o fracasso. Só que, para a gente construir o hábito, a gente precisa repetir. E mesmo que você falha 1, 2, 3, 4 vezes, você vai precisar repetir e repetir. Teve um professor, eu não lembro em qual país que foi, mas ele era professor de fotografia e ele dividia os alunos em 2 grupos, basicamente. O primeiro teria que entregar até o final do semestre para ele a maior quantidade possível de fotos, mas 100 fotos, e quanto mais fotos tivessem, maior seria a nota. E o outro grupo seria avaliado pela qualidade, então eles só precisavam entregar uma única foto, porém com a máxima perfeição possível. E o final de tudo isso é que o grupo que tirou mais fotos foi o grupo que também entregou mais qualidade, porque eles erraram cada vez mais, eles tiveram mais tentativas para poder fazer algo com mais perfeição. Por isso que a pergunta que a gente tem que fazer não é quanto tempo que leva para construir um hábito, mas quantas repetições são necessárias para formar um hábito. E isso não tem uma resposta padrão, porque cada ser humano é um ser humano. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma predisposição para poder ter mais facilidade em construir hábito X e um hábito Y. Então, independente de quantas repetições você vai precisar fazer, o segredo está justamente nisso: repetir, agir. E é aí que a gente entra na terceira pergunta, na terceira parte do vídeo. Como fazer esse hábito
ser irresistível. Porque sendo irresistível vai ficar muito mais fácil de agir, não é verdade? O nome disso é o empacotamento das tentações. E isso já vale a tua inscrição. Se inscreve aqui no canal que vai ter muito mais conteúdo sobre hábitos e desenvolvimento pessoal. O que se baseia o empacotamento das tentações? A gente vai juntar uma coisa que a gente já curte fazer, uma coisa que a gente já gosta muito de fazer, com algo que a gente precisa fazer. E aqui tem basicamente duas fórmulas. Pega papel e caneta e anota isso. A primeira é: eu vou fazer, por exemplo, um hábito que você gosta. Eu vou jogar 30 minutos. E depois eu vou, um hábito que você precisa. E depois eu vou estudar durante 1 hora. Ou o inverso. Depois de estudar durante 1 hora, eu vou jogar durante 30 minutos. E o massa disso é que conforme o tempo, fazer aquilo que você precisa fazer vai significar fazer aquilo que você gosta de fazer. Chega, faltou ar pra falar aqui, porque eu me empolgo com esse assunto. Mas perceba, por que você, por exemplo, joga videogame todas as vezes que chega do trabalho? Porque você teve um dia cansativo, estressante e você quer relaxar. Se você condiciona isso também com o hábito de estudar, cara, no seu cérebro ele vai entender que pra relaxar você não só precisa jogar, como você precisa estudar também. Então, junta as duas coisas, vamos juntar o útil ao agradável. E assim, o hábito vai se tornar irresistível, mesmo que ele seja difícil. Teve um cara que ele era muito viciado em série da Netflix, e ele pegou e fez algum armengue de elétrica com programação, mas ele plugou a bike dele na reprodução dos vídeos ali da Netflix e ele precisava atingir certa velocidade para que o vídeo continuasse sendo reproduzido. Ou seja, ele estava praticando atividade física e assistindo, e ele só podia assistir se ele continuasse praticando atividade física. Genial! Então, vamos usar isso ao nosso favor, ok? E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo aqui, caso você tenha dificuldade em largar as redes sociais para poder focar. Então, aqui eu falo justamente isso, sobre o porquê que eu abandonei as redes sociais. Um grande beijo, fica com Deus e te vejo lá.